Olá, estamos aqui mais uma vez para trazer mais uma palavra de sabedoria para você, continuando a nossa série de reflexões em cima da história do bom samaritano, né? A parábola do bom samaritano. E hoje eu vou falar sobre o versículo 31, Lucas, capítulo 10, versículo 31, e o tema que eu dei a essa mensagem foi: eu não tenho nada a ver com isso, tá? Então Jesus, continuando a dar a sua resposta ali ao perito da lei, né? Em cima da pergunta quem é o meu próximo. Então ele começa a contar a história. A gente viu no vídeo passado sobre o estado que ficou o homem, né? Ia descendo de Jerusalém para Jericó e foi acometido de assaltantes que lhe tiraram as vestes e lhe espancaram, deixando quase morto. E aí Jesus continua contando a história e outra pessoa então entra em cena, certo? Aí diz a seguinte a palavra de Deus: aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Bom, lembrando, o homem que foi espancado, o homem estava no chão, estava despido, estava gravemente ferido, desacordado, caído em local perigoso. E não havia, naquela época, serviço de ambulância, não havia. Quem poderia tirar aquele homem daquela situação em que ele se encontrava? A condição que o mundo o deixou. Dizem que não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você faz com o que fizeram de você. Mas só que o homem ele estava numa situação em que não tinha a mínima condição de fazer alguma coisa em prol de si mesmo. Ele realmente estava totalmente dependente de alguém que se importasse e que se compadecesse dele. Então a Bíblia diz: aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Agora aquele homem está salvo. Talvez seria uma coisa que o perito que estava ouvindo a história de Jesus pensasse. Ah, o sacerdote está descendo, ele vai fazer alguma coisa, né? Mas o sacerdote irá ajudá-lo? Afinal de contas, o sacerdote era alguém que, como o perito da lei, a quem Jesus está contando essa história, é um homem de Deus. É um representante do povo diante do Altíssimo. A Bíblia nos fala que os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Isso está lá em Malaquias, no capítulo 2, verso 7. Então, o sacerdote ele é o mensageiro de Deus. Ele é alguém que traz uma mensagem da parte de Deus aos homens. Ele é um representante de Deus aos homens e dos homens perante Deus. Ele trazia as ofertas ele pegava as ofertas do povo e as representava diante de Deus, né? Ele conhecia bem, né, a lei. Ele conhecia também as palavras que o próprio perito da lei falou, né? Ele conhecia que o resumo da lei era o amor. E a gente deveria amar a Deus sobre todas as coisas, né? Com toda a força, com todo o entendimento, com todo o coração, com toda a alma, e amar ao próximo como a si mesmo, né? Então ele era alguém que conhecia esses termos. Era um homem da palavra e estava ciente de que devia amar, sim. E embora sendo um líder do povo, embora sendo um exemplo, né, o que era de se esperar que ele fizesse? Que ele fizesse a coisa certa, que ele se compadecesse, que ele se importasse. Não era muito pensar que ele fizesse isso, que ele tomasse essa atitude, né? E se pusesse a ajudar o necessitado. Mas o que se passa? O sacerdote passou de largo. E aí a pergunta: o que será que aconteceu? Será que ele não viu? Não, não pode ser. Não pode ser porque o próprio Jesus mencionou que ele viu. Ele olhou, ele viu a situação. Então não foi uma coisa de passou despercebido. Porque às vezes a gente tá, né, no nosso corre-corre, na luta, e de repente a gente não vê alguém fica chateado com a gente, que não falamos, não cumprimentamos, né, no meio da rua. E na verdade às vezes não fazemos porque não vimos. Simplesmente não vimos. Mas não foi o caso do sacerdote. A Bíblia diz que ele viu. Então será que ele teve medo de ser atacado também, né? Já que estava passando pelo mesmo caminho perigoso? Vai que os bandidos ainda estivessem lá de tocaia. Mas pelo desenrolar da história e a finalidade do relato que Jesus está dando, né, a gente sabe que esse sacerdote não estava com medo. Apenas não tinha compaixão em seu coração.
E isso faz me lembrar de que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. E tem muita gente dentro das igrejas com o coração ensoberbecido, abarrotado de tanto conhecimento, mas que não serve para nada, que a ninguém serve, e nem para ele mesmo. Na verdade, seria melhor que nem tivesse tanto conhecimento. Tem muita gente que conhece demais, mas seria melhor que não tivesse conhecimento, porque não tem utilidade. E a Bíblia diz, justamente, que a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, a sentença é maior. O castigo é maior quando você sabe de uma coisa. Quando você sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, o sacerdote não era alguém ignorante, ele sabia muito bem, mas se negou a fazer. Poxa, a atitude desse sacerdote deve ter desapontado o perito da lei que estava ouvindo lá a história. E nos desaponta também, porque nós esperamos muito dos nossos líderes. São homens de Deus, são representantes do Senhor, conhecem muito, têm intimidade com Deus, ou pelo menos se pressupõe que um líder espiritual tenha intimidade com Deus. O mínimo que se espera é que hajam de acordo com o que pregam. É o mínimo que se espera de um líder espiritual, de um líder, né, que está à frente de um povo. É que amem as pessoas. Mas o amor passou longe do coração desse líder religioso. Eu quero resumir essa análise nesses 3 aspectos: um caminho, uma visão e uma escolha. Lembremos, na história a gente vê um homem que foi vítima da maldade dos homens do mundo. Está lá ele caído. E agora a gente vê um sacerdote que passa pelo mesmo caminho, o mesmo caminho que o homem passou, mas que não sofreu nenhum infortúnio. Às vezes a gente passa por um mesmo local, toma uma mesma decisão e não passa a mesma situação que outros passam. Esse sacerdote, ele tem a visão do problema. Ele vê o homem caído e desacordado, correndo risco de morte. E ele conclui que não tem nada a ver com isso, pois decide não se envolver. O sacerdote provavelmente conseguiu chegar ao seu destino são e salvo. Às vezes estamos tão focados em nosso objetivo final que acabamos por desprezar ou negar auxílio aos que estão no mesmo barco. Devemos sempre nos lembrar que a obra diz respeito a pessoas. As pessoas são o alvo da missão de Deus para a nossa vida. Você que de alguma forma lidera um ministério em sua igreja, você que está à frente de pessoas, lembre-se de se colocar também do lado delas, para que possa cuidar delas. Todos que estão em Cristo têm sacerdócio real. A palavra nos diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Então, todo crente, todo aquele que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, que se arrependeram dos seus pecados, que tem a vida eterna em si, garantida por Ele, não por alguma bondade pessoal, mas por aquele que promete, por aquele que salva, certo? Essa pessoa é um sacerdote, é alguém que tem funções para com Deus e para com o povo. Todo crente é e deve agir como tal, um sacerdote. Mas que a gente não siga o modelo desse sacerdote da história, mas sim o modelo do Senhor Jesus, que mesmo sendo Deus, desceu a essa terra, se esvaziando de si mesmo para ministrar à humanidade caída. E nos demonstrou seu amor não apenas por meio de palavras. Amados, amemos não apenas de palavra, mas de fato e de verdade. Então, não por meio de palavras apenas, mas por atitudes de sacrifício, sacrificando não apenas tempo, dinheiro ou talentos, mas a própria vida, para que pudéssemos viver. Isso foi o que Jesus fez. E ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida pelos próprios amigos, né? Por aqueles que estão à sua volta, por aqueles a qual ele é responsável. Todo crente é um sacerdote e é responsável pelo povo diante de Deus. O sacerdote religioso diz não por meio de palavras. Diz não por meio de palavras, mas por suas ações. Eu não tenho nada a ver com isso. E segue o seu destino.
O cristão que entende que é sacerdote diz: eu tenho tudo a ver com isso, pois ele quer ser como seu mestre Jesus. Seu alvo é pessoas. Lembre-se disso, meu amado. Que Deus te abençoe e até a próxima.